queria ler o texto da palavra de Deus que se encontra na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 3. A qualificação dos bispos e dos diáconos. Diz assim a palavra de Deus: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitados, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que nos abençoe. Gostaria de pedir ao presbítero Elber, que nos eleve a Deus nessa oração, pedindo a Deus que nos abençoe nesse ato. Pelo Senhor mesmo, para estar, ó Pai, conduzindo, ajudando o teu servo pastor, este rebanho que o Senhor tanto ama, e assim deu o seu Filho em favor de cada um de nós. Neste momento, Pai, nós te pedimos, nós clamamos a Ti, a Tua rica e poderosas bênçãos, para que este momento, Pai, sejamos tocados pelo Senhor, e o Senhor seja glorificado, ó Pai, quando os teus servos serão instalados. É no nome de Jesus, Pai, que nós fazemos esta oração, já agradecidos, Pai, pelas tuas ricas e copiosas bênçãos. Amém. Irmãos, é necessário que nós compreendamos esse ofício tão importante: o presbiterato e o diaconato. Em primeiro lugar, não existe relação hierárquica entre presbítero e diácono. São oficiais de naturezas diferentes. Tanto é que o dom para um não é necessariamente o dom para o outro. Existe sim relação administrativa hierárquica entre o conselho, o corpo de presbíteros, e a junta diaconal. Porque o corpo de presbíteros administra a igreja, superintende a igreja. Mas não existe relação hierárquica entre o presbítero, não se trata de um sargento e de um soldado, de um sargento e de um cabo, não é isso? Tá? São oficiais de natureza diferente. Por quê? Porque exercem funções diferentes. Então isso é muito importante. Com respeito a presbíteros, não se trata de pessoas que vão administrar a igreja nos negócios que são de questões materiais, enquanto que o pastor vai pastorear a igreja. Não, isso não é bíblico. A igreja ela é pastoreada pelo corpo de presbíteros. Isso é bíblico. O pastor é aquele presbítero destacado do corpo para se dedicar ao ensino das escrituras sagradas.
Então, isso é muito importante. Eles vão estar ajudando o pastor se um dia eu faltar à igreja, o reverendo Daniel faltar à igreja e eles forem pregar. Mas eles não vão estar ajudando o pastor quando forem visitar o irmãozinho. Não. Estão cumprindo a função deles. Não vão ajudar o pastor quando chegar um irmão que não conhece a palavra de Deus, né? Porque quando ele fala do ensino na igreja com respeito ao pastor, é um ensino coletivo. Mas o bispo ou presbítero, e é por isso que nós não cremos que existam o bispo acima do presbítero ou pastor, porque bispo e presbítero na Bíblia é tomado um pelo outro, tá ok? Então a autoridade na igreja maior é o presbítero. O pastor é um presbítero docente, tá ok? Então eles têm que ser aptos para o ensino. O irmãozinho não conhece a palavra, o irmãozinho está na casa dele precisando de alguém que ensine, eles têm que estar aptos a ensinar. Então é necessário que os oficiais da igreja, como um todo, principalmente os presbíteros, invistam em conhecimento, gastem dinheiro também com livros, estudem a Bíblia. É necessário que a igreja veja isso e ajude os seus oficiais nesse sentido também. O presbítero, ele não vai estar ajudando o pastor, porque essa é a função do pastor, que é o presbítero docente, e do presbítero regente, da mesma forma. Quando ele estiver ajudando alguém que está passando por depressão, ajudando alguém que está passando por dificuldade no hospital, não, isso é função do conselho. O conselho pastoreia a igreja. É muito importante que a igreja saiba disso. Esse é o conceito bíblico. O pastor é o presbítero destacado do conselho para pregar a palavra ao povo de Deus. É ele que delineia a linha